Bom, e aí, voltando aqui ao nosso caso de emagrecimento, de acordo com o protocolo da TCC, a terceira fase do tratamento é a análise de padrões alimentares, mais a estruturação de refeições e a implementação de um plano alimentar com horários regulares. Como eu falei, por isso que eu gosto de colocar a etapa 3. Por quê? Porque isso aqui a gente não faz em uma sessão, né? A gente vai provavelmente levar mais de uma para fazer. Mas, até como eu expliquei no primeiro caso, eu agrupei esses tratamentos, eu agrupei o caso em passos até para ficar mais didático para explicar para vocês. Então, os objetivos dessa fase de tratamento é identificar os padrões disfuncionais e introduzir uma estrutura alimentar regular, né? Então, ela iniciou a sessão chateada, comentando que ela estava bem chateada porque ela não achou um vestido que ficasse bom para o seu corpo, para fazer uma sessão de fotos. Como eu comentei, ela tá noiva, ela queria fazer uma sessão de fotos com o noivo e ela não achou nada que ela gostasse. Os pensamentos foram: eu sempre vou ser a gordinha, nunca consigo emagrecer. Parece que essa questão do peso sempre me acompanha. Por que eu sempre tenho que lidar com isso? Também comentou que sentiu raiva porque ela falou que ela sente que isso rouba momentos que poderiam ser legais. Então, mesmo apresentando perda de peso, ela falou que ainda esses sentimentos, né, aparecem. Em outras situações que ela perdeu peso, ela sente isso também. Então, análise de padrões, né? Muitos pacientes, falando um pouco da teoria aí, né? Muitos pacientes, eles descobrem que eles focam muito mais no que eles não alcançaram ainda do que nos seus progressos, e o que produz um viés negativo sobre o processo. Então, esse é um sentimento que pode levar ao abandono do tratamento, a gente precisa avaliar. E aí, dentro do emagrecimento, a gente tem um outro tipo de paciente, que é o paciente que fecha os olhos para as suas dificuldades, e o que também é problemático, né? Então, pouca perda de peso diante de uma aparente boa adesão à dieta pode ser resultado desse tipo de viés. Então, a pessoa, quando ela tem uma dificuldade, ela ignora. Quando ela come alguma coisa fora da dieta, ela não anota no diário alimentar. Ela fala que ela não quer se pesar porque ela não quer pensar nisso agora, que daqui 1 ou 2 semanas ela pesa. Então, isso costuma acontecer, tá? Então, qualquer que seja o viés, é importante ajudar o paciente a enxergar essas discrepâncias e as implicações que esses vieses têm na perda de peso, e ajudar o paciente a avaliar com precisão o seu progresso ao longo das sessões. Na próxima sessão, ela relatou que ela conseguiu seguir bem a dieta, e ela relatou que ela não registrou no aplicativo apenas um dia da semana, foi justamente no sábado, que foi quando ela comeu fora do planejado. Mas tem uma razão para ela não fazer esses registros, porque normalmente nos sábados eles vão almoçar com a família dela, e sempre é churrasco, então é aquela coisa que você não come... o pessoal vai cortando carne, vai servindo, é difícil fazer esse monitoramento também, tá? É uma refeição ali que é difícil. Ela falou aí, olha só que bacana o feedback, né? Ela comentou que desde que ela começou a utilizar o aplicativo, ela passou a ter mais noção de quantas calorias ela consumia e quantas calorias cada alimento possui. Ela relatou que não imaginava que algumas coisas que ela comia eram tão calóricas e compreendeu que sempre subestimou o impacto de alguns alimentos em seu ganho de peso. Então, é muito legal quando o paciente começa a ter esse tipo de consciência aqui em relação à alimentação. Aí, maximizando a aderência ao plano alimentar é a próxima etapa. E todos os aspectos relativos à adesão ao plano devem ser verificados, né? As 3 estratégias a seguir, elas podem ser recomendadas nesse momento para o paciente, que é ter um planejamento para o dia, manter um monitoramento de calorias ao longo do dia e estar alerta para potenciais problemas. Uma estratégia que é útil é pedir para o paciente identificar dias que as coisas correram particularmente bem e repetir essas refeições desses dias, né? Então, o objetivo é auxiliar os pacientes a construírem um repertório de refeições que eles gostem. Então, eu peço lá para o meu paciente, que dia que deu tudo certo, veja lá no dieta o que você comeu, o que deu certo, o que tem no registro, e tentar repetir esses dias para que o paciente vá construindo esse repertório de tanto de refeições que ele gosta, como de dias que deram certo, porque isso é bem importante ao longo do tratamento. Aí, estabelecendo adesão aos princípios da alimentação saudável. Aqui a gente vai ter muita psicoeducação do paciente nessa fase. Então, uma dieta de ingestão calórica controlada
deve estar de acordo com os princípios da alimentação saudável, né, que são 4 aspectos que têm que ser considerados aqui, que é o padrão temporal de alimentação, então os intervalos entre as refeições, então não fazer muitas refeições ao longo do dia, mas também não deixar aqueles intervalos gigantescos nas refeições. Até para o paciente não chegar em uma outra refeição com muita fome e acabar exagerando ali porque estava com muita fome. Aqui nas escolhas alimentares, eu acho que é um momento interessante da gente fazer essa psicoeducação sobre os alimentos para o nosso paciente. Então, o que é densidade calórica? E também, gente, não precisa ficar ansioso. E, como eu falei, aqui é uma questão didática. Mas isso aqui você vai explicando para o teu paciente ao longo das sessões. Você não vai falar isso aqui tudo de uma vez, porque se você explicar tudo isso aqui de uma vez, é um tratado de emagrecimento. Primeiro que você não vai ter tempo, você vai ter que ficar 3 horas com a pessoa. Segundo que você vai ficar cansado. E terceiro que o próprio paciente, ele não vai nem lembrar, porque é muita informação. Mas é interessante para a gente saber que essas coisas têm que ser ditas para o nosso paciente, por mais que elas pareçam óbvias muitas vezes, né? Então, densidade calórica, qual que é a diferença entre carboidrato, gordura e proteína? E aí, dependendo do nível de compreensão do paciente, do nível do que ele já tem, você pode aprofundar mais ou menos, né? Se o paciente ele mas nem sei, mas o que é um carboidrato, o que é gordura, o que é uma proteína? Você explica, se ele já tem um bom nível de entendimento, você vai explicar outras coisas em relação a isso. Então, as vantagens e desvantagens de cada grupo alimentar, como eu falei, a proteína, ela gera maior sensação de saciedade, por isso é interessante a gente aumentar a proteína numa dieta para perda de peso, as fibras também, aumentar o consumo de vegetais, porque ajuda a promover saciedade, né? Onde que esses alimentos, onde que esses grupos estão presentes, o que acontece quando a gente consome muito açúcar, enfim, tudo isso é legal para a gente ir psicoeducando o paciente ao longo do tempo. O estilo alimentar do paciente e os aspectos cognitivos da alimentação. Então, os pensamentos que o paciente tem sobre comida e alimentação também são abordados aqui nessa fase do tratamento. Então, a primeira técnica cognitiva que a gente vai abordar é a identificação de pensamentos sabotadores e a reestruturação cognitiva. A gente já fez isso lá no caso 1 e a gente vai fazer em todos os próximos. Por quê? Porque é uma das principais técnicas para a gente trabalhar dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, os objetivos aí são identificar os pensamentos sabotadores relacionados à alimentação e à imagem corporal e reestruturar esses pensamentos. Então, como eu já falei, vou repetir, porque tudo que a gente repete a gente fixa melhor, né? A reestruturação cognitiva é um processo central da TCC que consiste em identificar, questionar e modificar os pensamentos automáticos disfuncionais que influenciam negativamente emoções e comportamentos. Então, é ensinar o nosso paciente a pensar de uma forma mais realista, flexível e funcional, substituindo esses pensamentos automáticos negativos por alternativas mais equilibradas. E aí, uma das grandes críticas que a TCC recebe é que algumas pessoas falam assim, mas então você está falando para o paciente que é só ele pensar positivo em relação às coisas? Não, a gente está falando para o paciente que se ele tiver uma interpretação mais baseada na realidade, e se ele se comportar mais de acordo com os objetivos dele, a chance dele melhorar é muito grande. Então, é ajudar o paciente a pensar de uma forma mais realista, como está colocado ali, mais flexível, mais funcional, reestruturar, ajudar o paciente a reestruturar esses pensamentos dele mesmo, tá? Mas não tem nada a ver com, mas é só pensar positivo? Não, porque muitas vezes você não tem o que pensar positivo. Muitas vezes, bem pelo contrário, a pessoa tem um pensamento muito positivo e a gente tem que ajudar a pessoa a enxergar a realidade. Quer ver? Por exemplo, mulher começa um processo de emagrecimento. Aí ela fala assim, meu peso aumentou 3 quilos essa semana. Eu acho que foi massa magra. Eu sei, e vocês sabem que é praticamente impossível uma mulher que está no processo de emagrecimento ganhar 3 quilos de massa magra. Então, eu tenho que substituir esse pensamento dela por um pensamento mais realista. Então, olha, veja, será que é massa magra mesmo? Quanto tempo que demora para uma mulher atingir 3 quilos de massa magra? Então, não é pensar de uma forma positiva. Aí, a gente vai ter que substituir um pensamento muito positivo, de que ela acha que ela ganhou 3 quilos de massa magra, por um pensamento realista, do tipo, olha, é muito difícil mulheres ganharem massa magra, ainda mais em um tempo recorde, né? Claro, sem uso de nenhuma substância aí. E aí,
reestruturação cognitiva, a gente vai trabalhar esses pensamentos, né? Então, por exemplo, o paciente tem um pensamento lá que eu nunca vou conseguir emagrecer. A gente vai fazer análise das evidências. Então, o que apoia esse pensamento? O que contradiz? Que evidência que você tem que esse pensamento é verdade? Né? Qual outra explicação que existe? Né? Será que a paciente está exagerando? Eu pergunto, né? Será que você acha que você está exagerando? Você acha que você está generalizando? Eu sempre falo, né? Nunca, mas será que nunca? Não é muito tempo aí para você pensar essa mesma coisa? E aí a gente vai pensar, ajudar o nosso paciente a gerar uma resposta alternativa. Então está sendo difícil, mas eu já consegui emagrecer antes e eu posso aprender a lidar com isso também. Quando o paciente traz esse pensamento que nunca vai conseguir emagrecer, eu falo, mas você já não conseguiu no passado? Se você conseguiu no passado, que evidência que você tem que a partir de agora você nunca mais vai conseguir, né? E aí o treino e a repetição. Como eu falei no outro caso, é necessário que esse novo padrão ele se torne mais acessível e automático, mas para que isso aconteça, o paciente tem que anotar essas respostas e ele tem que fazer esse treino cognitivo também, tá? Aí, na outra sessão, ela veio feliz aqui, relatou que fez a sessão de fotos e foi almoçar em um restaurante japonês. Eu achei que foi legal essa conclusão dela, que ela percebeu que ela não sente mais necessidade de ir a um rodízio, né? Ela percebe que o à la carte funciona muito bem para ela. Também entendeu quantas refeições livres em excesso acabam prejudicando muito o seu progresso na dieta e relatou que agora ela tem uma noção de quantas calorias mais ou menos ela consome no dia. Teve retorno na nutricionista, teve redução de todas as medidas, ela estava muito feliz e ela perdeu 3 quilos. O peso dela nessa fase do tratamento aqui é que aqui, como eu falei, eu fiz de uma forma didática, parece que foi pouco tempo, mas já tinha andado uma boa parte do tratamento, para vocês verem como demora também nessa parte inicial. Então, o peso dela aqui, ele já estava em 68 quilos, ou seja, ela já tinha perdido 10 quilos de peso desde que a gente tinha começado, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui alguns pensamentos que ela trouxe e como que a gente pode trabalhar esses pensamentos, e eu aproveitei para fazer a identificação das distorções que essa paciente traz nesse pensamento. Então, o pensamento que ela trouxe, era um pensamento de que eu preciso jantar mesmo sem fome. E se eu ficar com fome mais tarde, né? Então, qual que é a distorção que tem aí? A catastrofização e a tolerância à incerteza. O que é catastrofização? As coisas vão acontecer da pior forma possível, do pior jeito possível, e eu sou incapaz de tolerar isso que vai acontecer. É uma catástrofe total e completa. Então, questionamento aí que a gente pode fazer, ou ela pode se fazer, né? O que realmente acontece se eu sentir fome mais tarde? É perigoso? Eu posso planejar comer alguma coisa mais leve se a fome vier? Ou será que de repente, é à noite, será que eu não posso pular essa refeição? A gente não fala muito em pular a refeição, mas às vezes eu peço para os pacientes pularem, para eles fazerem o teste da fome, para eles perceberem que eles não precisam ter medo da fome, porque é uma coisa muito comum. Essa paciente, eu acho que ela não tem isso também, mas é uma coisa muito comum em pacientes de emagrecimento. Não, eu tenho que comer, porque eu não posso ficar sem comer, porque se eu não comer agora eu vou ficar com fome. Tá, mas qual que é o problema? Veja como é catastrófico, né? Qual que é o problema se eu ficar com fome mais tarde? Será que eu não consigo ficar sem pular uma refeição? Então, às vezes eu peço para os pacientes pularem refeição, ou fazerem um jejum de 12 horas, ou até de 24, para eles verem que a gente consegue tolerar períodos muito longos sem comer. Óbvio, gente, veja, olha como o que eu tô falando aqui, o que está sendo proposto aqui de intervenção é completamente diferente do que a gente fala quando a gente está tratando um paciente que tem transtorno alimentar. Veja, eu não falei nada disso quando a gente estava falando de compulsão. Bem pelo contrário, quando a gente fala de compulsão, a gente fala para o paciente não pular as refeições, para o paciente não fazer jejuns prolongados, a não ser que ele esteja muito habituado a fazer. Mas a gente fala para o paciente evitar. Aqui já não. Aqui eu já vou trabalhar diferente. Por que você não estava com fome? Por que você não pulou a refeição? Você tem medo da fome? Você tem medo de sentir fome? O que vai acontecer se você sentir fome? E é um medo, é uma coisa que eu vejo que é muito recorrente com os pacientes de emagrecimento, é o medo da fome. Tem um livro, que eu acho que não está aqui, mas é um dos livros da Judith Beck, eu não sei se é o Armadilhas da Dieta ou se é o Pense Magro, mas ela fala para fazer um exercício para desafiar esse medo da fome, né? Porque como que a gente trabalha medo na TCC? A gente trabalha com exposição àquilo que
que gera medo em nós. Então, eu vou pedir para o paciente testar o medo da fome. Eu tenho medo de sentir fome. Então, eu vou pular uma refeição, vou ver o que acontece, vou ver se eu desmaio, vou ver se eu morro, vou ver se precisa chamar o SAMU. O que acontece se eu sentir fome? Né? Então, a gente está... Nesse caso aqui, como eu falei, que é diferente lá do caso de TA, aqui, quando você pede para o paciente pular uma refeição ou fazer um jejum de 12 ou 24 horas, que eu já pedi para pacientes fazerem, é mais para trabalhar a questão do medo de sentir fome, tá? Porque o que acontece quando o paciente tem medo de sentir fome? Ele come qualquer porcaria que apareça na frente dele para não sentir fome. Então, eu lembro que eu tinha um paciente que era médico e aí às vezes ele não saía de casa sem tomar café, e quando ele chegava para trabalhar no consultório, as enfermeiras tinham trazido, normalmente elas compravam coxinha, risoles, coisa frita assim. Aí ele falava, não, eu tinha que comer. Não, eu tinha que comer. Eu falava, mas por que você tinha que comer? Porque senão eu ia ficar sem fome. Deu, tá, mas qual que é o problema de você ficar sem fome? Que horas é a próxima refeição? É na hora do almoço, tá, mas você vai morrer, você vai desmaiar, o que vai acontecer se você ficar sem fome? Então, nesses casos que o paciente tem muito medo de sentir fome, é interessante trabalhar, e até para o paciente ver que sentir um pouco de fome é parte normal da nossa fisiologia, que não tem problema a gente sentir fome, né? E aí a resposta racional, dado todo esse parênteses que eu fiz aqui, a resposta racional, eu posso confiar no meu corpo. Se eu sentir, não muito, né? Mas nesse caso sim, se eu sentir fome mais tarde, eu posso escolher uma coisa leve e adequada. Comer sem fome agora simplesmente não faz sentido. Ou, como eu falei, a paciente de repente pode ser orientada a pular essa refeição, para testar esse medo da fome, enfim. Então ela pode fazer o Mindful Eating, né, que é observar o corpo e dar uma nota para fome de 0 a 10 antes dela decidir comer, tá? O que é o Mindful Eating? Hoje em dia a gente fala muito em Mindfulness, em atenção ao momento presente. E o que é esse Mindful Eating? Nada mais é do que a gente comer com o celular desligado. Brincadeira, mas é verdade, porque a gente acaba hoje, muitas vezes a gente senta para comer, e eu faço isso às vezes, porque é o horário às vezes que eu tenho tempo de dar uma rolada ali em Reels, em TikTok, né? E então muitas vezes a gente faz a gente não come consciente, né? Então é uma prática que é amplamente utilizada dentro da TCC para o tratamento da obesidade e dos comportamentos alimentares disfuncionais. O objetivo é restabelecer essa conexão, né, entre mente e corpo ali no momento da alimentação, reduzindo o comer automático, emocional e impulsivo, né? Então, a Mindful Eating é comer com atenção plena, então focando completamente na experiência do comer, né? Então, nos sabores, texturas, cheiros, na fome, na saciedade e nos pensamentos que surgem durante a refeição. Essa atenção intencional que a gente dá ali durante a refeição ajuda a identificar tanto os sinais de fome física quanto os sinais de fome emocional, no sentido de eu estou comendo para aliviar ou para abafar ou para lidar com alguma emoção, e interromper padrões ali de compulsão ou comer no piloto automático. Então, na TCC, o fundamento é que o comer desatento ele é considerado um comportamento mantido por reforços automáticos e pensamentos disfuncionais. E hoje em dia, como eu falei, com a questão do celular, a gente está cada vez mais desconectado do mundo real e conectado no celular, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? A gente senta para comer, a gente tá lá, assim, né? Comendo aqui, eu não tô nem vendo o que eu tô comendo, eu não tô sentindo gosto, eu não tô sentindo textura, eu não tô sentindo cheiro, eu não tô sentindo nada, tô só comendo. Então, a ideia aqui do Mindful Eating é aumentar a consciência dos gatilhos internos e externos para comer, né? Então, a ansiedade, o cheiro da comida, a hora do dia, né? Modificar a resposta habitual, né? Então, às vezes o paciente tem aquela resposta automática de comer um doce simplesmente porque porque tá perto dele, porque tá na frente dele, ele nem pensa, ele nem questiona, às vezes ele nem... Às vezes a pessoa fala, nossa, eu comi, eu nem queria, mas colocaram na minha frente. E isso é frequente, por quê? Porque eu tô tão desatenta e eu tô fazendo as coisas tão automático que eu nem percebo. De reduzir julgamento sobre si, sobre o ato de comer, né, o que diminui essa autocrítica e a restrição cognitiva, que por sua vez também alimenta episódios de descontrole, e promover as escolhas alimentares mais conscientes e conectadas à fome real e ao prazer genuíno de comer, tá? Aí tem um exercício de Mindful Eating
que você pode fazer com o paciente, ou você pode dar as orientações para ele fazer em casa, né? Que tem um exercício muito clássico do Mindfulness, que é o exercício da uva passa, mas como a maioria das pessoas não gosta de uva passa, eu até ia pegar aqui para mostrar para vocês. Vocês podem fazer com um chocolatinho pequenininho, que é menos aversivo que uma uva passa. Normalmente eu gosto daqueles chocolatinhos quadradinhos da Nespresso. Então, o que você vai fazer? Você vai orientar o paciente lá a pegar a uva passa, observar. Primeiro passo do Mindful Eating é observar, né? Então, eu vou pegar uma uva ou um chocolatinho, um alimento pequeno, e eu vou observar como se fosse a primeira vez que eu tô vendo aquilo ali, né? Então, eu vou tocar, vou sentir a cor, a textura, o brilho, né? O cheiro, né? Eu vou tocar e sentir, então, explorar a textura com os dedos, ver se aquele alimento é pegajoso, se ele é áspero, liso, se ele é quente, se ele é frio, né? Cheirar lentamente, inspirar o aroma, né? Observar que tipo de reação que esse alimento provoca, que esse cheiro desse alimento provoca em você, né? Então, a salivação, o desejo. No caso da uva passa, para muitas pessoas é provável que seja uma repulsa, né? Levar a boca conscientemente, então a gente fala para que a pessoa coloque nesse momento a uva na boca ou o chocolate e apenas sinta, né? Explorar a sensação com a língua, observar o impulso de mastigar que vem muito automaticamente. Mastigar bem devagar, né? Então dar uma mordida lenta, sentir o sabor, mastigar muitas vezes, observando o momento em que o prazer diminui. E engolir com atenção, né? Então observar essa transição entre a boca e a garganta, sentir o corpo reagindo ali ao ato de engolir. E a reflexão final, né? Observar os pensamentos, as emoções, as sensações corporais e a pessoa se perguntar qual foi a experiência, né? Então, isso aqui é para ajudar o paciente. Você pode fazer esse exercício com ele no consultório ou você pode passar para ele fazer em casa, mas é um exercício que é legal para a pessoa. Óbvio, ela não vai fazer isso aqui toda vez que ela sentar para comer, mas esse exercício ajuda ela a entender o que ela pode fazer no momento em que ela senta para comer, para aumentar aí essa conexão com a alimentação e sair muito desse modo automático que a gente está tão imerso. Então, os objetivos, né? Reduzir a impulsividade alimentar, principalmente em compulsão e em fome emocional, melhorar a autorregulação emocional, desacelerar o ritmo da refeição, é isso que a gente quer que o paciente desacelere o ritmo, interromper ciclos automáticos de comer, restrição e culpa, e desenvolver tolerância a desconfortos emocionais sem o uso da comida. Um outro pensamento que ela trouxe e que apareceu aqui na nossa reestruturação cognitiva é o pensamento que ela tinha de que parece que eu vou perder a oportunidade de comer. Quando que esse pensamento aparece? Quando ela está em um lugar e tem, sei lá, um bolo. E aí, qual que eram os questionamentos que eu normalmente fazia para ela? Essa comida, ela é realmente única ou você vai comer isso em um outro momento? Eu tô comendo pelo prazer de comer, então, eu tô comendo essa fatia de bolo porque eu quero ou porque eu tô com medo de perder a oportunidade. Então, é uma coisa que eu trabalhei muito com ela. Quando ela tinha essa oportunidade, por exemplo, festa de aniversário, né? E assim, é uma comida única? Não. Bolo de aniversário é uma coisa que, ainda mais ela, que tem muitos eventos sociais, todo fim de semana tem. Então, a não ser que fosse o bolo de aniversário da confeiteira XYZ, que ela nunca tinha visto, mas normalmente não era. Então, assim, isso aqui é legal a gente ajudar os nossos pacientes a perderem esse medo. Tipo, não, se eu não comer isso aqui, eu nunca mais vou comer, né? Uma outra coisa que eu falava era assim, mas você tá viajando você tá no Japão, você tá no Egito, você tá nos Estados Unidos, você tá em um lugar, em um país completamente diferente, com uma cultura diferente, que você vai experimentar coisas diferentes, ou o trivial de sempre, que você tá com medo de perder, que você vai ter outras oportunidades de comer isso, né? E aí uma resposta racional, né, que a gente conseguiu construir a comida não vai acabar. Se eu realmente quiser, eu posso planejar com calma para comer depois, em um outro momento, de forma consciente e sem culpa. Então, o exercício aí é criar uma lista de vontades para as comidas desejadas e planejar momentos futuros para incluí-las. Para ela entender que ela não vai perder a oportunidade, que ela sempre
tem a oportunidade de comer as coisas que ela quer. Ai, de novo, eu preciso aproveitar esse momento. É parecido com o anterior? Mas é um pouco diferente. O anterior se refere a ela perder a oportunidade de comer aquilo, como se ela nunca mais pudesse ter a oportunidade de comer. E esse aqui é não. Nossa, que delícia isso daqui, eu quero muito, mas eu não quero, eu tenho que aproveitar esse momento, eu tenho que comer isso aqui, né? Então a distorção ali é uma falsa urgência, um hedonismo ali impulsivo. E uma coisa que a gente comecei a questionar ela é: aproveitar o momento significa necessariamente comer? Ok, a gente sabe que tem comidas que dão prazer fora do comum para nós, a gente sabe que a gente tem essa sensação muito grande de prazer quando a gente está comendo, mas será que a única forma de aproveitar o momento é comendo? Será que eu não posso aproveitar os melhores momentos da minha vida fazendo outras coisas? E o questionamento é justamente esse: será que nesse evento, nesse lugar que eu tô, eu posso aproveitar de uma outra forma, sem ser comendo? Será que tem alguém com quem eu queira conversar? Será que tem a presença de alguém que eu quero aproveitar? Será que, nossa, eu tô num lugar, num restaurante que além da comida, o ambiente é muito legal, é muito bacana? Então eu posso fazer esses questionamentos também. E uma resposta racional que a gente chegou à conclusão aí, né, é aproveitar o momento não precisa ser sobre a comida. Eu posso estar presente, curtir as pessoas, e se eu quiser comer, eu posso fazer isso com consciência e não por impulso de que, ai, nossa, tem que comer, meu Deus, tem que aproveitar isso aqui, porque isso aqui é muito gostoso, tá? E aí, um dos exercícios que a gente pode fazer para trabalhar esse pensamento é descrever formas de aproveitar uma ocasião que não envolvam comida, né? Então, tirar uma foto, conversar com as pessoas, de repente é um lugar que tá tocando música, eu prestar atenção nas músicas, eu perceber que tem músicas que eu gosto, tem músicas que eu não gosto. Então existem muitas outras formas de aproveitar os lugares e os ambientes sem ser necessariamente comendo, tá? Aí o pensamento que ela trouxe, que eu trouxe para vocês, que veio lá no começo da terapia, né, quando ela tava naquela festa de aniversário, se eu comer alguma coisa fora da dieta, eu vou ser julgada. Ou eu vou ser julgada pela quantidade que eu tô comendo, né, enfim. E aí, a distorção é a leitura mental, a personalização e a rigidez também, né? Aí o questionamento é: será que as pessoas estão realmente tão focadas em mim? Ou eu que estou projetando o meu julgamento interno nelas? Será que de fato as pessoas vão perceber que eu estou comendo muito? Ou será que eu já percebi que eu estou comendo muito e eu estou com receio que as pessoas percebam isso? E aí, outro questionamento que eu sempre faço nessas ocasiões é: e se alguém te julgar? E daí? Qual que é o problema, né? Isso muda o valor que eu tenho? Isso muda quem eu sou? Qual que é o problema se alguém olhar para mim e falar: nossa, mas essa pessoa tá comendo demais? O que muda na minha vida, né? Aí uma resposta racional que a gente que a gente chegou aí foi que o julgamento dos outros, ele não define a sua jornada, que todas as pessoas têm os seus momentos e que comer alguma coisa fora da dieta não te faz uma pessoa falha, faz você sim uma pessoa humana, porque todas as pessoas, ainda mais quando você está num ambiente social, um ambiente de festa, tá todo mundo comendo coisas fora da dieta, né? Outro pensamento, esse é um clássico, aparece em basicamente todos os pacientes, mas se eu estou de dieta, então eu não posso comer isso. Então aqui a gente vai ter o pensamento dicotômico, tudo ou nada, a rigidez cognitiva, aquela questão que a gente fala da restrição cognitiva. Então eu estou restringida no sentido de que não, mas isso aqui não é comida de dieta. Isso aqui não é uma comida adequada para quem está de dieta. Então eu não posso comer isso aqui. Então o questionamento: estar de dieta significa proibir tudo ou aprender a ter um equilíbrio, né? Será que comer isso agora me atrapalha? Ou será que eu posso incluir isso aqui que eu quero comer com moderação dentro do meu plano alimentar? Ou de repente eu posso pedir para o nutricionista incluir, ou de repente já está incluso ali no meu plano. Eu esqueci de colocar nos slides o plano alimentar dela. Na verdade eu não esqueci, eu queria ter colocado, mas eu lembro que um dia ela comentou comigo do plano e eu achei que eu acho que ela me mandou, mas eu não achei o arquivo que eu queria compartilhar com vocês como que era, mas a dieta dela é muito tranquila, então tem lá, eu falei disso porque eu lembrei que tem um docinho lá que ela come todos os dias,
né? Então, ela tinha uma coisa de que, não, se eu tô de dieta, então eu não posso comer doce. Não, então a Nutri vai colocar lá um quadradinho de 5 ou 10 gramas e você vai comer todos os dias. Por quê? Para você ver que não tem problema, né? Que eu posso estar de dieta sim e comer doce. Então tem isso na dieta dela também, tá? Um exercício pode ser planejar uma porção consciente do alimento desejado. Comer esse alimento ali num momento mais de atenção plena e avaliar como que foi essa experiência depois disso, tá? Pessoal, eu vou fazer mais uma pausa aqui, finalizando o segundo bloco, e daqui a pouco eu volto para a gente continuar falando sobre o nosso caso de emagrecimento, tá bom?